Eu recentemente assisti a novela dos 10 Mandamentos e fui surpreendido. Uma novela brasileira feita com tanto carinho e capricho dos envolvidos, tramas envolventes e muito bem ambientado, além de representar uma história com uma mensagem tão forte. Só que algo chamou minha atenção. Enquanto assistia, eu simplesmente não conseguia odiar Ramsés. Não me entenda mal, as coisas que ele fez foram terríveis, cruéis, imperdoáveis, mas assistindo a jornada dele uma coisa ficava ecoando na minha mente. Não precisava ser assim. Antes de julgarmos, precisamos entender como alguém se torna assim. Ramsés nasceu um príncipe, filho do Deus Rei, e em sua juventude ele já era bem disciplinado, apesar de fazer algumas besteiras. Até as moscas do palácio já sabem que você foi à casa de Sênetes, chegou caindo de bêbado e falando em mulheres deliciosas. Pelos deuses. Ramsés não nasceu um monstro, ele foi moldado em um. Desde criança, Seti construiu nele uma mentalidade. Você é superior, os hebreus são ferramentas, não pessoas. Compaixão é fraqueza. E olha, isso funcionou. Com a morte repentina do rei, Ramsés estava preparado, se tornou forte, determinado, estratégico. Mas Seti plantou uma semente venenosa, a ideia de que reconhecer o erro ou mudar de ideia é sinal de inferioridade. Ramsés amava Nefertari, você vê o amor genuíno nos olhos dele. Chorou realmente quando perdeu a irmã e o filho. Mas a prova mais poderosa de que ele tinha humanidade se chama Moisés. Quando Moisés descobre que é um hebreu, ele logo fala a Ramsés que não se importa, não fazia diferença. Moisés foi uma das pessoas que ele mais amou na vida, um irmão de verdade. E Moisés era hebreu. Ramsés era capaz de amar um hebreu, de vê-lo como um igual e de tratá-lo como um humano. Então o problema não era os hebreus em si, o problema era o orgulho dele em escolher qual deles contava. Os hebreus eram nada, ferramentas, menos que animais. E isso é mais assustador do que alguém que não tem sentimento nenhum. Porque significa que ele sabia o que era sofrimento, sabia o que era perda e sabia o que era amor. Ele amou Moisés, amou profundamente, até que ele pôs os pés no Egito novamente. Cada praga não era só um desastre natural, era um ataque direto ao sistema de crenças que sustentava o orgulho de Ramsés. Ap, que era considerado o deus do Nilo, foi humilhado, se tornando sangue. Heket, a deusa rã da fertilidade, foi humilhada, uma bênção que virou uma praga. Ísis, a deusa da medicina, me desculpa, mas eu não lembro de ninguém que foi curado das úlceras. E a mais devastadora, a praga das trevas. Ramsés era chamado de filho de Ra, o filho do deus Sol. Porém, Deus apagou o sol. 3 dias de escuridão total, o filho do sol sentado no escuro. Isso era a prova de que Ramsés não era deus de nada, só um homem teimoso no escuro que ele mesmo causou. Ele não aprendeu nada da primeira praga, da segunda e nada da segunda para a terceira. Foi o mesmo homem cometendo o mesmo erro 10 vezes seguidas. Calma, meu amor, vai ficar tudo bem. Eu não vou ceder! Não vou! Eu sou o Horus vivo! Já resistimos a 6 pragas, resistiremos a mais essa! Não vou ceder! Não vou! Seti era cruel por política, era calculista, frio, mas funcional. Ele oprimia para manter o poder. Ramsés começou a sentir prazer nisso. O brilho nos olhos de quando ele ordena punições, o sorriso ao ver o medo, a frustração quando é impedido de punir como se tivessem roubado um prazer dele. O aluno superou o mestre, mas no pior sentido possível. Seti criou um tirano, Ramsés se tornou um sádico. Com o Egito já destruído pelas pragas, Ramsés tomou uma das decisões mais asquerosas que ele podia tomar: executar os hebreus pelo número de pragas. Não faz sentido, mas pro orgulhoso faz. Na cabeça de Ramsés, Deus tinha humilhado ele 6 vezes, e cada humilhação iria virar morte.
cada hebreu morto era um jeito de dizer: você não me vence. Mas aí ele vai além. Enquanto ele dá essa ordem para o seu exército, ele diz que tudo isso é culpa de Moisés. E logo em seguida... Esqueci de dizer. Um dos hebreus arrancados de casa deve ser a mãe dele. Ordena que levem Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher idosa, sem poder, sem influência. Por quê? Não por estratégia, mas por vingança pessoal. Aquela risada não é de um rei fazendo escolhas difíceis, é o riso de um homem que encontrou prazer na dor alheia. É o riso de alguém que perdeu completamente a alma. Os hebreus vão morrer, e ele diz isso com alegria. Nesse momento, não existe mais o príncipe que já foi. Existe apenas o orgulho, puro destilado destrutivo. E esse orgulho estava prestes a cobrar o preço final. A 10ª praga, morte dos primogênitos. O filho de Ramsés, o próximo deus vivo, o futuro do Egito, morto. E Ramsés, o deus encarnado, não conseguiu protegê-lo. 9 pragas humilharam 9 categorias de deuses. E a 10ª humilhou o próprio faraó. Finalmente... Se aparta do meu povo e siga com o seu para o deserto. Finalmente ele liberta o povo. Mas nem isso ele faz com humildade. Ele persegue uma última tentativa de provar que está no controle. E perde o exército inteiro no Mar Vermelho. E no final, o trágico final de Ramsés foi: filho morto, exército afogado, economia destruída, reino em ruínas, reputação aniquilada. Tudo que o orgulho prometeu, grandeza, poder, respeito, foi arrancado dele. E tudo que ele poderia ter salvo, se simplesmente tivesse se curvado. Ramsés não foi destruído pelas pragas, não foi destruído por Moisés, foi destruído por não conseguir se curvar, mesmo quando tudo ao seu redor implorava para que ele fizesse. Tanto que eu pedi, supliquei para que você deixasse esses malditos ir embora antes que essa tragédia acontecesse, mas não. Você continuou achando que podia controlar tudo. E do que adiantou? Nada. Mas você é o grande Horus Vivo, o amado de Ptah. Nada nem ninguém pode lhe fazer mal. Mas agora é o meu filho que está sendo embalsamado. A mim você é meu filho também!